Agradeço desde já as breves e simpáticas palavras que foram preferidas pelo Dr. Adélio na minha apresentação e, sobretudo, quero o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje presente, quero a presença de todos os que acharam por bem participar nestas tão significativas jornadas. Ainda antes de começar, mais diretamente com a minha apresentação, gostava de formular um protesto. Não sei se Tomás de Aquino, esse especialista em dissecar mentalmente cabelos teológicos de modo radial, o classificaria como um protesto formal ou material, mas não obstante é um protesto de que se trata. De facto, pedirem-me para depois de uma intervenção de Frei Bento Domingos manter um nível, é o mesmo que depois de um elefante ter pesado numa balança, pedirem uma formiga para procurar manter o indicador da balança inalterado. Meus caros, isso é impossível. Sem uma grande falcatrua geringonça. Dito isto e constatando este facto, não é nada melhor para me fazer sentir tranquilo. Na realidade, esforço-me muito ou pouco, venho a conseguir disfarçar a minha dislexia ou não, ficarei sempre aquém do que me foi pedido. Assim sendo, além daquele protesto, aqui fica, desde já e dirigido a todos vós, o meu pedido de perdão e de compreensão. Não me conseguis ouvir aí atrás? Sim? Senão podem se aproximar um bocadinho mais da frente, tem muitos lugares e eu de certeza que apesar de ter esta barba não os faço mal. Pois bem, tendo-me sido pedido uma intervenção para estas presentes jornadas, eu, dentro das condicionantes pessoais e documentais em que tive que desenvolver o meu estudo, para me preparar para esta palestra, eu, dizia há instantes, optei por intitular esta conferência com um título que pretendia que fosse elucidativo de reverberações da espiritualidade dominicana em Portugal. Por outras palavras, tratarei de referir como é que alguns dos grandes autores espirituais dominicanos portugueses expressaram, numa mão cheia dos seus escritos, propostas de vivência segundo a lógica amorosa do Espírito Santo, em conformidade com o carisma dominicano. Um carisma, diga-se já, para obviar algum eventual esquecimento posterior, inegavelmente marcado a partir de certo momento pelo pensamento de Tomás de Aquino e de alguns dos seus mais salientes seguidores. Uma vez feita esta última consideração, creio que ainda é necessário advertir que tudo o que vier a referir é uma análise sincrónica a um conjunto dispar de autores e de obras, ou seja, de escritores e de escritos que, em poucas semanas e depois de um enorme desânimo face à pobreza genuinamente assombrosa dos dados que tentei coligir em segunda mão, mas talvez eu tenha procurado nos sítios errados, pude analisar virtualmente a partir do zero em busca de evidências da antes mencionada conformidade. Sendo assim, seja-me permitido elencar, pelo menos, os nomes de tais autores e dos livros destes em que, retrospectivamente com gosto, queimei algum do meu tempo. Bartolomeu dos Mártires, autor do Compêndio da Doutrina Cristã, Filipe das Chagas, autor do Exercício da Paixão de Cristo, Nicolau Dias, autor do Tratado da Paixão de Cristo, João de Santo Tomás, autor de Acerca dos Dons do Espírito Santo, que eu li numa tradução para francês feita por Raiza Maritain, António Rosado, autor do Tratado em Louvor do Santíssimo Rosário e, por fim, Luís de Sousa, autor da História de São Domingos. Avancemos. Se há algo que pode ser dito imediatamente é que, de acordo com a minha percepção, todos estes autores que acabei de elencar, e ainda com matizes distintas, uns mais racionais e propensos para uma espiritualidade mais intelectiva e erudita, outros mais afetivos e inclinados para uma espiritualidade volitiva e devocional, todos aqueles autores, referia eu, revelam uma notável fidelidade à ideia da importância da relação entre o saber, nas suas mais diversas valências, e a contemplação. No fundo, e se me permitem uma extrema generalização, as propostas de todos estes autores apontam para o desenvolvimento da capacidade de, em tudo, se falar de Deus, fruto de um prévio falar com Deus. Quer dizer, de um silêncio repleto de intuições mais ou menos inspiradas na contemplação, a um agir centrado na verbalização, umas vezes mais articulada e compacta, outras vezes mais refrescada e cândida, dessas mesmas intuições. Estas, por seu lado, surgem configuradas pelo que me pareceu ser um enorme apreço. Primeiro, pela Sagrada Escritura. Depois, pelo pensamento tomasiano, e não tanto tomista. E por fim, e naquilo que foi uma relativa surpresa para mim,
sobretudo devido ao relevo assinado pela doutrina agostiniana da graça. Doutrina esta que aponta, de um lado, para um ser humano submetido às noções divinas e, do outro lado, para a necessidade do mesmo praticar as virtudes até atingir a perfeição destas, precisamente pela docilidade àquelas noções. E isto também devido, e naquilo que é determinante em diversos autores por mim contactados, ao acolhimento dos dons do Espírito Santo. Sobretudo, e na senda do relevo dado por quase todos eles ao saber, ao da sabedoria, o qual produz, se assim o pudermos dizer, o que tais autores denominam de estados sobrenaturais. Estados estes que, note-se, e num aspecto que me deixou assaz admirado, não deviam impedir uma sadia relação no conhecimento das realidades criadas, sustentada, originalmente, nas suas características próprias, e não, nem primeira, nem diretamente, a partir das suas relações com Deus. De acordo com o indicado nos seus textos, por aqueles mesmos escritores que mencionei há momentos, estes seguem, principalmente, e entre os autores da sua ordem, o pensamento cândido de Humberto de Romain, rigoroso de Alberto Magno, misticamente lírico de Henrique Sousa, ativista de Catarina de Siena, apocalíptico de Vicente Ferrer, reformador de Raimundo de Capua, tomista de Domingo Banhas, ascético de Luís Granada e, evidentemente, o enciclopedista de Tomás de Aquino. Mas menos, e por motivos compreensíveis, o misticamente especulativo de Eckhart e o misticamente prático de Tauler. Perante este quadro, e sendo agregada esta multifacetada influência àquele cenário antes descrito, surge o contexto a partir do qual eu estimo que deve ser lida a enorme devoção, patente em muitas das obras que já aduzi, à paixão de Cristo. Uma devoção tida como a celebração da consumação de uma encarnação que é, diversas ocasiões, salientada como a base de uma comovente e algumas vezes exposta com uma ternura que será hoje impronunciável à ligação da pessoa e humanidade de Jesus Cristo. É justamente aqui, e tocando igualmente uma consistente devoção a Maria e a José, que também encontramos os dois grandes renanos, Eckhart e Tauler, a surgirem timidamente nas obras que trabalhei. De todas as formas, é aquela devoção à paixão de Jesus que, por outro lado, me surge como uma moldura explicativa e exemplificativa para os apelos sucessivos, quer à renúncia da vontade própria, quer à mortificação dos desejos. E estas duas atitudes espirituais, apenas voltadas, e tenha-se isto bem em atenção, para não se transler atitudes espirituais que caíram em desuso, para tudo aquilo que se diga respeito tão somente ao que é uma mera inclinação autocrática. É daqui que decorre a genuína humildade, aquela que não restringe uma curiosa perspectiva humanista que, talvez, se inspire em Savonarola e, certamente, em Erasmo de Roterdão. De todos os modos, é aquela humildade que aniquila todo o amor próprio e, inerentemente, permite o abandono do sujeito à providência divina. Surge daqui, por conseguinte, a subordinação às deliberações divinas de todo o entendimento, segundo a veia mais propensa a valorizar o intelecto cognoscente, ou então de toda a vontade, segundo a que valoriza esta faculdade espiritual crente e amante. E este facto, naquilo que reflete uma prioridade absoluta dada à graça divina em toda a ação humana, que, tal como já exprimi, me parece ser um traço espiritual que avalio como provindo grandemente de Agostinho de Hipona. Eis o que, em geral, é tido como aquilo em que consiste a perfeição cristã para estes autores, coincidente com uma perfeição espiritual identificada, enquanto nesta vida, com uma caridade em que a ação de Deus, movendo as faculdades espirituais humanas, tem a primazia. Disse, há instantes, perfeição espiritual nesta vida, pois se acerca desta todos os autores por mim ponderados estão de acordo, quanto à perfeição espiritual na vida escatológica em Deus, eles voltam a divergir, segundo aquelas duas já apresentadas veias teológico-espirituais. A saber, os primeiros, mais tomistas ou tomasianos, defendem que tal perfeição espiritual em Deus estará no conhecimento que precede a capacidade de amar. Os segundos, menos tomasianos e mais afetivos, sustentam que esta perfeição não se distinguirá jamais do amor, pois, enquanto nunca se conhecerá como Deus conhece, poder-se-á querer o que Ele quer. Dito isto,
creio que nunca poderei deixar de vincar e de voltar a vincar que toda esta realidade, sobretudo quando pensada para ser vivida pelos próprios membros da ordem fundada por Domingos de Gusmã, está voltada para o cumprimento daquela já anteriormente apontada vocação a e missão de falar de Deus. Isto atesta uma espiritualidade voltada muito menos para a salvação daqueles membros, mas muito mais, para a salvação dos demais. O bem salientado nas obras que consultei, salos animaram. Assim sendo, parece-me claro que as exigências concretas e específicas do apostolado de cada frade aparecem como um dos instrumentos que moldavam o modo como o mesmo vivia a sua espiritualidade, inerentemente a propunha aos demais nos escritos que pude ler. E isto, sempre em ligação íntima com a amizade e uma vida comunitária, tida como uma espécie de útero de contínua formação espiritual e intelectual, e jamais entendida, como foi ponderado, por exemplo, por Inácio de Loyola, como um eventual impedimento ao apostolado. Mas atenção, se o falar de Deus é o acento tónico que, na minha opinião, perpassa o cuidado psicológico, essencial das motivações para a escrita dos autores com que me pude cruzar, ele não é, tal como a minha breve sinopse inicial das propostas espirituais dos mesmos tentou deixar bem claro, o único acento presente em tal cuidado psicológico. Antes daquele oral ou escrito falar de Deus, há igualmente um maciço e enérgico apelo a um falar com Deus. Isto é, a uma oração apresentada frequentemente como almejando a ser contemplativa, que levasse a um outro falar, ou melhor, a um falar outro. Um falar, tantas vezes, pude aperceber-me, baseado em Oseias 2,16. Levar-te-ei ao deserto e falar-te-ei ao teu coração. Um falar, apontava eu há pouco, que pudesse eventualmente transcender toda a verbalização linguística, embora nunca a afetividade, nem nunca a emotividade. Um falar que, de todos os modos, envolvesse quer a oração litúrgica comunitária, quer a leitura bíblica, e que fosse, depois, traduzido e expressado naquele outro falar de Deus, dando testemunho, desse modo, ao lema Tradere aliis contemplata. Testemunho esse que faz jus ao que Tomás de Aquino, com rara concisão esclarecedora, diz na sua Suma, na segunda parte, e que passo a citar, recordando que também já foi dito, por Frei Bento de Domingos, num outro momento. É mais perfeito iluminar os demais do que resplandecer sozinho. Fim de citação. Desta forma, e se os meus ilustres irmãos dominicanos me permitirem este atrevimento, com o qual talvez estejam em desacordo, gostaria de classificar as propostas de espiritualidade que encontrei nas obras que abordei como expressões de uma espiritualidade tão pessoal quanto comunitária de serviço à Igreja pela palavra. Dito de outro modo, uma espiritualidade de palavra com maiúscula e com minúscula, que tem, no anúncio formativo, doutrinal e popular desta mesma palavra, não um mero prolongamento acessório, nem sequer um apêndice removível, mas uma sua dimensão intrinsecamente constitutiva. Ou seja, e em síntese, conhecer ousadamente e saborear intimamente a verdade, normalmente com maiúscula e com minúscula, para pregar e assim conduzir os demais à salvação. De notar que tal pregação da palavra é, não tanto, condicionada pelo anúncio de verdades abstratas, mas, muito mais, por um amor ao próximo que requer uma pobreza real para ser credível. Mais especificamente, os autores que consultei estão realmente preocupados em viver e promover, sem laivos de ingenuidade encrespada, uma espiritualidade que, saudavelmente e pela própria vida de quem a pudesse viver, por um lado levasse e por outro lado espelhasse o conhecimento e o entendimento do Evangelho, respectivamente para onde os mesmos fossem insuficientes e ou inadequados. Pois bem, se estes são os traços genéricos dos escritos por mim estudados, seja-me permitido especificar na reta final da minha apresentação alguns dos aspectos mais particulares das propostas espirituais presentes nos mesmos. Assim, em Filipe das Chagas, Nicolau Dias, Luís de Sousa e Bartolomeu dos Mártires, encontramos um conjunto de estratégias para a defesa da vida da oração, que, sobretudo, fruto do pensamento e das obras deste último, Bartolomeu dos Mártires, marcou a riquíssima espiritualidade do século XVII francês. Efetivamente, e de memória, e na altura em que escrevi estas palavras, bastou-me recordar o nome de alguns autores que mencionavam a Bartolomeu: Bérulle, Saint-Cyran, Arenthon, Tranchon e o grande François Fénelon, na sua obra magna, A Explicação das Máximas dos Santos sobre a Vida Interior.
De qualquer modo, todos estes autores lusos, inserindo-se predominantemente naquela veia espiritual mais afetiva, volitiva, e dessa forma, meus caros, mais humilde e inerentemente mais profunda, privilegiam veicular com um notável leque de riqueza e ecletismo de uma noção de Deus, peço imensa desculpa, de uma noção de união com Deus que é coroada pelo e no amor. Um amor que, nuns, é mais imitativo e noutros, mais emotivo. Trazendo para si algum do caliginismo do pseudo-areopagita, e pergunto-me eu porque é que se há de chamar pseudo. Antigamente também se mudavam os nomes nas ordens religiosas e não é por isso que se chama pseudo-Bento ou pseudo-Domingas. E eles sustentam com maior ou menor intensidade, consoante o que me pareceu ser a sua preocupação com o seu público-alvo, e eles sustentam, mencionava eu, que o sujeito possui a capacidade, outorgada sobrenaturalmente, de transcender todas as formas e imagens. Quer dizer, e por um amor inflamado, decorrente da admiração ante o amor divino, expresso numa humanidade de Cristo que é moderadamente tida como relevante mesmo nas mais elevadas estádios da vida mística, quer dizer, dizia eu há momentos, a capacidade de elevar-se acima de tais imagens e formas, para, à vista nada explotada disso, entrar na prenhe solidão de uma saída de si, iluminada pela chama de Deus. Na tua luz, e só na tua luz, Senhor, veremos a luz, diz Nicolau Dias, parafraseando o texto bíblico. O intelecto deve assim ir-se suspendendo, ou melhor, deve ir-se deixando suspender, numa passividade suscitada por Deus, para possibilitar à vontade a faculdade de entrar, com toda a liberdade, onde só ela pode entrar, na esfera do querer, inerentemente do amor divino. Entrando nesta esfera, a alma, essa nestes autores possível metonímia para todo o ser humano, mergulha no abismo da eterna e oceânica bondade divina. E falo sem uma ruptura radical com os estádios precedentes, pois muitas das vezes me parece que não é proposta, nem sequer existe, uma oposição entre a oração mental e a oração contemplativa. Já nas obras que li de António Feio, António Rosado e particularmente de João de Santo Tomás, encontramos com outra linha espiritual que privilegia o entendimento. Segundo estes autores, que apontam para o conhecimento intelectual como uma forma privilegiada da relação com Deus, o dom da sabedoria, que como todos os demais dons liberta a liberdade espiritual, é a bússola da vida em Cristo. Este dom trata-se de uma graça sobrenatural, que procede de um amor cuja regra, única regra, é a contemplação de Deus. Não pelos sentidos espirituais, tão queridos às escolas franciscanas e inacianas, mas pela fé mais nua. Vale dizer, uma fé abraâmica, apoiada apenas na fidelidade incompreensível de Deus e no movimento secreto, no qual, na linha de Gregório de Nissa, quão mais Deus parece real, mais ele está escondido. Até que, e isto, assinale-se, só encontrei explicitamente em João de Santo Tomás, os dons espirituais possam frutificar. Reconhecendo estes nossos autores a universalidade de um amor que só ele dá razão aos misteriosos desígnios de amor divino, os seus escritos sustentam que este mesmo amor, na linha de 1 João 4, 7 e 8, é o que permite que todo aquele que ama conheça e saboreie a Deus. Ou melhor, permite que Deus se dê a conhecer, pois chega-se a um ponto em que, também nestes autores, o sujeito se torna mais passivo do que ativo. E entenda-se passividade no sentido de Dionísio, pseudo-areopagita, de topatheia thein, ou seja, o padecer, o experienciar a Deus. De realçar ainda que se o nomeado conhecimento se baseia no amor, não é de espantar que naquilo que estabelece uma outra certa ponte com a linha espiritual vista precedentemente, encontremos referências a que tal conhecimento ocorra por uma certa connaturalidade com Deus. Isto na medida em que, em última análise, não se pode amar senão aquilo que connosco possui uma relativa semelhança. Pois bem, o que é que para estes autores isto quer dizer? Eu tenho que dizer com toda a sinceridade que não estou seguro, pois o discurso a este respeito dos autores por mim apreciados oscila consideravelmente. O máximo e o melhor que posso tentar dizer hoje e aqui é pouco. Contudo, sinto que não me devo furtar nem à sua exposição, nem uma eventual crítica a esta mesma exposição. Assim sendo, parece-me que todos aqueles escritores estão de acordo na convicção de que é o conhecimento que a alma possui de si e das suas operações aquilo que, em sinergia com os dons de um Espírito Santo que une a alma a si, permite que o sujeito conheça as realidades divinas, inclusive este mesmo Deus, que inabita na alma e nela opera.
e conheça aquelas e a este de um modo experiencial e por uma graça que entra no mais íntimo da alma e a inclina docilmente para o seu Criador. Uma vez chegados aqui, creio poder dizer que consegui esboçar que, mesmo em Portugal, a espiritualidade dominicana expressa nos livros em que, quando menos esperava e até menos planeava, acabei por me submergir inteiramente, ou pelo menos até aos joelhos do coração, dizia eu, também em Portugal, esta espiritualidade é simultaneamente simples e complexa. Simples, pois se ainda não fui supliciado pelos frades dominicanos aqui presentes, isso poderá ser sinal de que não terei errado tremendamente ao dizer que a espiritualidade que encontrei refletida e proposta naquelas obras é uma espiritualidade da palavra. Complexa, pois, pelo que vi nas mesmas e pelo que creio que podemos vislumbrar tangencialmente nesta mesma minha apresentação, essa espiritualidade da palavra é igualmente teocêntrica, cristocêntrica, contemplativa e apostólica, aproximando-se assim, em meu entender, da própria espiritualidade daqueles 12, particularmente chamados por Jesus de Nazaré, à sua companhia. Estou a terminar. Palavras, como eu costumo dizer sempre, são mágicas. Antigamente acordavam as pessoas, não é? Hoje fazem com que as pessoas desliguem os telemóveis e os iPads. Quando as pessoas ouvem "estou a terminar", afinam as antenas, que é para dizer, bom, esta é a parte mais importante, é que mais me convém ouvir, que é para poder dizer que eu ouvi alguma coisa. E termino apenas com um provável, mais do que provável até sempre, agradecendo a vossa atenção, a vossa paciência e o vosso carinho. Muitíssimo obrigado.